Olá, meus amigos, tudo bem? Feliz em mais uma vez estar aqui com vocês, nas reflexões, nas palestras online. Então, para a gente começar, eu estou aqui com o nosso livro Fonte Viva, que é a psicografia do Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Eu peguei aqui um pequeno trecho da mensagem 69, que é firmeza e constância. E essa pequena frase aqui é bem interessante. Agir ajudando, criar alegria, concórdia e esperança, abrir novos horizontes ao conhecimento superior e melhorar a vida onde estivermos. É o apostolado de quantos se devotaram à Boa Nova. Então, que nós possamos refletir, em todos os ensinamentos que nós encontramos em Jesus e que esclarecidos, por muitas vezes por Emmanuel, pelas mãos do nosso irmão querido Chico Xavier. E agora eu convido a todos que estiverem aí nos acompanhando a fecharem os olhos para que possamos realizar nossa prece. Deus nosso Pai, muito obrigado por mais um dia, por mais uma oportunidade. Que o Senhor possa abençoar e iluminar a todos nós. Que o Senhor possa tocar os corações, as mentes daqueles que estão necessitados. Que o Senhor possa olhar em especial aos nossos irmãos que estão doentes, aqueles que se encontram nas ruas, presos nos vícios. Que todos, Pai, seus filhos necessitados, o Senhor possa envolvê-los no seu amor, na sua misericórdia e auxiliá-los conforme as suas necessidades e merecimentos. Muito obrigado, Pai, por tudo. E que assim seja. Isso. Então, hoje vamos para a nossa reflexão. Vamos trabalhar novamente Palavras de Vida Eterna. Também é psicografia do Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. É a mensagem 136, que é na vitória real. Emmanuel, ele vai trabalhar João 16, versículo 33, que é exatamente, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mas é interessante a gente olhar um pouquinho mais para João. A gente sabe o quanto João fez, trabalhou ali junto a Jesus, é o apóstolo querido, porque ele esteve muito presente. E só para lembrar, João é aquele que ali na crucificação, Jesus, com eles próximos, João e Maria, ele diz, aquela frase que é: João, eis aqui a sua mãe, Maria, eis aqui o seu filho. Ali é onde ele, de alguma forma, ele une cada vez mais esses corações e colocam eles juntos para seguir na sua caminhada. Então, João tem uma boa sensibilidade, conseguiu trazer, relatar as suas passagens junto com Jesus, são sempre muito interessantes. E o capítulo 16 é ali onde Jesus já está preparando os seus apóstolos por aquilo que ainda não tinha acontecido, mas estava próximo, que era o seu julgamento, a sua crucificação. Então Jesus ali ele já começa a deixar claro a situação que viria, que não seria fácil para eles, para os seus discípulos, mas que era necessário que acontecesse. Então ele vai trabalhar o tende bom ânimo, eu venci o mundo, Jesus. E agora eu vou lendo alguns trechos de Emmanuel conforme seus comentários e a gente vai refletindo juntos, De alguma forma estamos juntos. É importante enumerar algumas das circunstâncias difíceis em que se encontrava Jesus quando asseverou perante os discípulos: tende bom ânimo,
eu venci o mundo. Ele era alguém que, na conceituação do mundo, não passava de vencido vulgar. Sabia-se no momento de entrar em amarga solidão. Aqui eu acho interessante a gente fazer alguns comentários que chamam a atenção, que como Jesus, né, ele era julgado, né, ele era muitas vezes, ele passava de vencido vulgar. Jesus, para aquele momento, para muitos irmãos que estavam ali encarnados, ele era uma pessoa vulgar. E se a gente colocar, Jesus estava ali pregando o amor, o perdão. Então, naquele momento, para muitos, aquilo não servia, era vulgar. Então, se a gente fizer alguns pensamentos, alguns paralelos, claramente guardando as proporções que são imensas, né? A gente vê também algumas vezes isso acontecendo, por exemplo, com o espiritismo. Algumas vezes a gente é dado como vulgar, que são coisas malucas, coisas que não existem, e o Consolador prometido, ele vem no seu momento, né, na sua hora de servir, e algumas vezes ele também cai em descrédito, na grande maioria. Mas esse é um processo que cabe a todos nós trabalharmos, buscarmos as reflexões, porque tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu momento. Então, a gente compreender o máximo Jesus, utilizando da doutrina para nos esclarecer cada vez mais, certamente vai nos ajudar. Então, aquele momento, Jesus era dado como um doido, um maluco, né? Um vulgar, e a gente sabe o tanto que Jesus representa, né, para todos aqueles que creem nele e buscam a sabedoria no Senhor. E aí ele também diz aqui que Jesus sabia encontrar, né, os momentos de reflexão, os momentos de solidão, entre aspas, né, porque ele se afastava dos encarnados ali, mas certamente estava sempre amparado, porque ele elevava cada vez mais, né, o seu pensamento, as suas vibrações, e conseguia certamente estar mais em contato com Deus. Mas certamente isso também é para nos ensinar. Não é que Jesus necessariamente necessitava desse afastamento, mas é também para nos ensinar. Que a gente vê inúmeras vezes, né, nas passagens dos evangelistas falando que Jesus subiu ao monte, pôs-se a orar, ficou reservado. Então tem essa importância, né? A gente precisa, se Jesus se reservava, a gente também precisa ter esses momentos para ter a mente no lugar, se reservar e conseguir esse auxílio, né? Pelo menos acalmar o nosso coração para seguir em frente. Confessava que fora incompreendido pelos homens aos quais se propusera servir. Não ignorava que os adversários lhe haviam assaltado a comunidade de informação, através de um amigo invigilante. Dirigia-se aos companheiros, anunciando que eles próprios seriam dispersos. Falava sem rebuços da flagelação de que seria vítima. Via-se malquisto pela maioria e perseguido e traído. Não desconhecia que lhes envenenavam as intenções. Aqui nesse pequeno trecho também tem muitas situações que nos cabe refletir um pouco mais. Ele sabia do momento que aqueles irmãos se encontravam, como ele sabe o momento que nós vivemos. Deus busca trabalhar todos nós, independente da nossa evolução. Jesus vai estar junto conosco
buscando tirar o nosso melhor. Então ele deixa bem claro aos discípulos que iam acontecer algumas questões, e a gente sabe o quanto é, ele foi testado, quantas vezes ele foi malquisto, quantas vezes ele foi perseguido e traído, traído várias vezes, né? Não é apenas vamos dizer ali no último ato, mas todos aqueles que de alguma forma estiveram com ele e foram se perdendo no caminho, foram perdendo a oportunidade. Certamente Jesus nunca se sentiu traído, mas são situações que certamente é, mexeram com todos aqueles que tiveram a oportunidade de estar com Jesus. Então ele deixa aqui claro nesses comentários, Emmanuel, né, quanto não é fácil para nós, né, entendermos, porque pensa que Jesus, no seu conhecimento, Jesus sabia do que seria, do que ia passar, certamente não se ofendeu com nada que aconteceu. Mas isso aqui cabe a gente refletir dentro da nossa vida, né? Dentro das questões que nos acontecem. Quantas vezes a gente tenta ajudar as pessoas e as pessoas não querem ser ajudadas, elas precisam, mas elas não querem. E talvez a gente ache ruim, né? A gente fica reclamando ou fica pensando o quanto poderia ser diferente, mas tudo tem o seu tempo, né? Então, se foi assim com Jesus, né, não vai ser diferente com aqueles que buscam trabalhar na Boa Nova, né? Então, a gente precisa ter esses entendimentos. E também acredito ser interessante que Jesus preparou todos os seus discípulos, né, a entregar o seu melhor, mas ele sabia que seria muito difícil, né, na hora da prova ali, na prova principal. Então, a todo momento Jesus estava com seus discípulos, mesmo os momentos que ele não estaria ali, na parte mais crítica, ele ainda deixou todos muito bem avisados para que pudessem realizar o seu melhor. E não desconhecia que lhes envenenavam as intenções. Quantas vezes, né, os irmãos ali, os doutores da lei, ficavam envenenando as intenções, né, de Jesus, querendo distorcer. Certificara-se de que as pessoas mais altamente colocadas eram as primeiras a examinar o melhor processo de confundir. Quantas vezes, né, mais uma vez, Jesus era colocado à prova, né, por eles, queriam colocar Jesus para cair em contradições. Quantas vezes tentaram encurralar Jesus com perguntas, né, com a aplicação das leis da época, e muitas vezes Jesus conseguiu pelo menos mostrar um outro ponto. A gente observa também Jesus em várias oportunidades devolvendo as perguntas com outras perguntas. Então isso era uma forma de Jesus fazer a todos aqueles que o questionavam a também refletir. Então isso acontecia inúmeras vezes. A gente que lê a Bíblia ou mesmo acompanha junto o Evangelho segundo o Espiritismo, as obras que Emmanuel nos trouxe, a gente vai ver inúmeras vezes Jesus sendo questionado. Percebera o ódio de que se tornara objeto, principalmente por parte daqueles que pretendiam assambarcar o nome de Deus a serviço de interesses inferiores. Reconhecia-se pouco espaço da morte a que inclinaria, condenando sem culpa. Entretanto, ele dizia: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aqui é interessante que ele percebe o ódio
principalmente daqueles que queriam comandar, né? Queriam falar em nome de Deus. E a gente sabe que muitas das vezes isso era com interesses materiais, seja ele materiais mesmo em questão financeiras e algumas vezes em questão de poder, né? De status. Infelizmente, essas questões ainda acontecem, né? E isso aí é algo que a gente precisa estar sempre tomando cuidado, porque a gente pode ser tomado pela vaidade, pelo orgulho. Então, isso não acontece só em outras religiões, outras doutrinas. Então, esse é um cuidado que a gente precisa ter, porque senão a gente também leva o nome de Deus a interesses inferiores. Então, é sempre bom estar atento, né? Vigilantes das nossas ações, para a gente nunca cair nessas tentações. E aqui, só seguindo antes de ir mesmo ao tem de bom ânimo, quando te encontras em crise, lembra-te do Mestre. Subjugado, seria o conquistador inesquecível. Batido, passaria a condição de senhor da vitória. Assim ocorre, porque todos os construtores do aperfeiçoamento espiritual não estão na terra para vencer no mundo, mas notadamente para vencer o mundo em si mesmos, de modo a servirem ao mundo sempre mais e melhor. Então, quando Jesus tem de bom ânimo, eu venci o mundo, ele está ali nos mostrando, né, que precisamos seguir mais uma vez os seus passos, né? E quantas vezes nós precisamos relembrar de Jesus, porque algumas vezes achamos que nós somos humilhados, né? Que estão sendo injustos conosco. E se a gente olhar para aquilo que nós temos conhecimento de Jesus, quanto foi humilhado, quanto foi injustiçado, ninguém mais foi mais do que Jesus. Então nós que queremos seguir os seus passos e sabemos da nossa distância que estamos de Jesus, nós precisamos ter esse bom ânimo, seguir em frente, buscar o nosso Mestre como modelo e vida, né, da nossa vida de fato, né, colocar em prática dentro das nossas possibilidades, entregar o nosso melhor. E o final aqui de Emmanuel, ele diz, a gente precisa vencer o mundo, mas não é esse mundo externo, a gente precisa vencer esse mundo interior, porque a luta é contra nós mesmos, né? A luta é, como eu disse, contra a vaidade, contra o orgulho, contra o medo. Quantas vezes a gente deixa todas essas situações nos afastar do bom caminho? Então é o cuidado que precisamos ter para que nós possamos cuidar do nosso coração, do nosso espírito, porque assim vamos conseguir ter o equilíbrio necessário para fazer aqui, ó, o que diz no final, para que nós possamos servir da melhor forma possível, dentro das possibilidades que nós nos encontramos agora. Então, o convite que Emmanuel nos faz é relembrar toda essa passagem que João nos traz, que é como se Jesus estivesse falando para nós, que somos os seus discípulos do momento, né, da atualidade, que tenha calma, siga em frente. Se eu sou o seu modelo, se eu sou o seu guia, que você possa acreditar nisso e seguir e fazer o melhor, tá bom? Então que a gente possa encontrar essa vitória, né? Essa vitória real em nossas vidas, mas certamente será com muito esforço, não vai cair do céu, né? Ninguém vai herdar essa vitória real. A gente precisa fazer a nossa parte e é muito importante que nós possamos fazer para a gente ter o devido aprendizado, tá bom? Então agradeço por
vocês estarem comigo. Essa reflexão, convido a vocês a lerem mais calma essa mensagem e também refletir, tá bom? E vamos para a nossa prece, para a gente finalizar. Deus, muito obrigado por esse momento de reflexão, de aprendizado a todos. Que o Senhor possa abençoar e iluminar a todos nós, auxiliando principalmente essa casa que tanto ajuda aos irmãos, que colabora no seu desenvolvimento material e espiritual. Que o Senhor possa abençoar e fortalecer a todos que estão na sua direção. Muito obrigado, Pai, por tudo. E que assim seja. Muito obrigado, gente. É uma alegria de fato estar com vocês. Eu aqui, né, de São José do Rio Preto, interior de São Paulo, podendo estar ainda ligado a essa casa que tanto me ajudou e ainda continua ajudando. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.